ideia, tá bom? Ou o objetivo disto é aquilo que o Senhor quer chamar a atenção da sua igreja nos tempos atuais. Então, o panorama é semelhante a isso. Preste bem atenção para que a gente possa caminhar aqui, tá bom? É assim, Jesus Cristo, ele veio, encarnou, fez a sua obra de redenção, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, depois apareceu aos irmãos, aos apóstolos, e depois a 500 irmãos, e depois foi elevado às alturas e está à destra de Deus. Daí ele disse aos seus apóstolos que permanecessem em Jerusalém, que eles receberiam o poder do alto para testemunhar Cristo, e assim fizeram. E veio o dia de Pentecostes, os apóstolos e os irmãos receberam o Espírito, saíram pregando a palavra e saíram fundando igrejas. Lá por volta do capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus alcança o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja. Faz com que ele seja transformado, convertido ao Senhor, batizado, cheio do Espírito Santo, e impulsiona ele a também pregar aos gentios o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, fundando igrejas por todos os lugares. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 18, Paulo chega à cidade de Éfeso. E ali ele vai à sinagoga, e lá ele anuncia Cristo, e alguns irmãos creram em sua mensagem. Os judeus, com ciúme deles, querem persegui-los, e aí então Paulo sai da sinagoga com os irmãos que creram, vai para a escola de Tirano, e ali ele passa cerca de 2 anos e meio, 3 anos pregando, edificando a igreja em Éfeso. Passado esse tempo, ele segue rumo a abrir outras igrejas e institui presbíteros para tomar conta da igreja. Quando Paulo já está preso em Roma, na sua terceira viagem missionária, que ele está lá numa prisão domiciliar, ele escreve então a Timóteo, institui Timóteo como pastor da igreja em Éfeso. Por volta do ano 52, 55, Timóteo é o pastor jovem daquela igreja. E é nesse tempo então que Paulo escreve a carta aos Efésios, e lá no capítulo 1, no verso de número 15, diz que ele dá graças a Deus pela igreja, pela fé que eles tinham em Jesus Cristo, e pelo amor que eles tinham uns para com os outros. Passado esse tempo, vem então a perseguição à igreja, e por alguma razão Timóteo, ele simplesmente deixa de ser o pastor da igreja de Éfeso. Com a perseguição, o apóstolo João chega à Ásia Menor, e aí João começa a liderar a igreja, por volta do ano 60, este João que escreveu o Apocalipse, tá? Com a perseguição dos imperadores contra a fé cristã, João então é banido para a ilha de Patmos, ele é levado para ficar numa ilha, livre lá, longe das igrejas que ele havia edificado juntamente com Paulo e com Efésio. Aí vem então a revelação do Senhor Jesus Cristo a ele naquela ilha, tá? E ele só foi para lá porque ele foi preso, tentaram matá-lo, lançando ele sobre um caldeirão de óleo fervente, e miraculosamente nada aconteceu com ele, louvado seja Deus. Então, quando viram algo dessa natureza, tá bom? Então, eles resolveram então não tocar nele, mas lançar ele na prisão, lá na ilha de Patmos. E aí então, o Senhor aparece a João e começa a dar instruções. Como agora a igreja já está espalhada no mundo, e agora Cristo está à destra de Deus, e o Espírito Santo é quem nos conduz aqui, mas o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja, ele não deixa de ser o Senhor da igreja, é tanto que na revelação do livro fala sobre isso, para que os irmãos, eles não sucumbissem diante de falsas doutrinas, diante da perseguição, do medo, da morte e do sofrimento. Então o Senhor Jesus escreve a sua igreja para que ela possa ser perseverante e para que ela tome cuidado com algumas coisas que podem entrar nela, que sejam prejudiciais à vida da igreja. E aí então nós entendemos por que ele resolve escolher 7 igrejas, e o apóstolo João, porque João era conhecido dessas igrejas pela região ali onde ele estava liderando a igreja de Éfeso, não é? E o número 7 obviamente é um número pleno, que diz respeito não só àquelas igrejas, mas a todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo.
também as regiões onde essas igrejas estavam, havia essa questão de diferença da cultura em si da igreja, ou do porte da igreja. Aí eu falei sobre isso nas mensagens anteriores, tá bom? Porque há igrejas que elas são mais tradicionais, a igreja que é mais fervorosa, a igreja que tem um pessoal que tem mais dinheiro, a igreja que tem uma classe média, a igreja de pobre. Então, o Senhor saiu pegando todas essas características nessas igrejas, para que quando enviasse o seu texto, esse texto servisse para todas elas. Louvado seja Deus para isso. Então a gente entende que essa mensagem, as 7 igrejas, não é só uma mensagem para estas igrejas específicas, mas para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, espalhadas no mundo, que apresentam todos os traços que essas igrejas aqui têm. Algumas mais, outras menos, outras nenhuma, como a igreja de Filadélfia não tinha nenhum defeito, graças a Deus, né? Mas outras têm também. E aí nós vamos perceber que o Senhor aparece a João, fala para ele por meio de um anjo, de um mensageiro, e ele passa então a escrever, e é dada a ele a ordem de escrever o que ele ouve e o que ele vê. E na visão dele, quando ele se vira para ouvir quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros ou candelabros de ouro, acesos com luz, e também um, como filho do homem, que era o próprio Jesus, que na mão direita tinha 7 estrelas, que também diz respeito à luz. Então a gente já percebe que a mensagem é que tanto as igrejas, quanto os homens ou anjos ou líderes da igreja, são mensageiros que devem refletir a luz do Senhor neste mundo que está em trevas. Isto era a intenção do Senhor a revelar isso a João, tá bom? E a igreja precisa nutrir esse propósito. A nossa missão é sermos luz para este mundo em trevas. É nossa missão isso. Não é prosperidade, não é conquista, não é estender as nossas posses nesta terra. É ser luz para este mundo em trevas. E a igreja não pode se desviar dessas coisas. Daí então o que acontece? Aí a visão, ela não termina no capítulo 1. Ela adentra o capítulo 2 e o capítulo 3. Porque nesse momento o Senhor está falando para João, para ele escrever cada carta às 7 igrejas. Mas quando você percebe a leitura que a gente faz de todas elas, tá bom? Sempre vai aparecer a mensagem: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então isso significava que todas as cartas, elas seriam direcionadas para todas as igrejas, para serem lidas em todas elas. Não é que a carta de Éfeso só ia ser lida na igreja de Éfeso. A carta de Éfeso seria lida em Éfeso, também em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque era para todas as igrejas terem ciência do que o Senhor estava contemplando e escrevendo como instrução para a sua igreja, para que ela permaneça firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí então a gente precisa refletir também o que Jesus espera de nós, porque nós também somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui, que é membro desta igreja, que congrega conosco, você tem uma missão dentro desta igreja. E você precisa saber qual é, antes da gente sofrer o juízo de Deus, por conta da nossa desobediência. Tá bom? Então, olhando para isso e atentando para o que foi escrito, nós vamos pensar agora no que foi dito na primeira carta, que é a igreja de Éfeso. O texto vai dizer, tá bom, que a carta deve ser escrita ao anjo da igreja. Aí, anjo da igreja, nós entendemos que seja aquele líder que está à frente da igreja. No caso, se fosse para mim, seria para mim, pastor, tá bom? Se tivesse um bispo nesta igreja, seria para o bispo. Se tivesse um presbítero em vez de pastor, seria para o líder que estivesse comandando a igreja. Então, a ideia é, se escreve para o líder da igreja.
Há um texto, um livro profético do Antigo Testamento, diz que conforme é o sacerdote é o povo, ou deveria ser o povo, tá bom? O texto diz assim: então o Senhor sabe da responsabilidade dos pastores, dos líderes das igrejas, em conduzir as ovelhas no caminho do Senhor, ensinando a verdade do Senhor, pregando a palavra do Senhor, instruindo e exortando para que eles continuem e perseverem firme, obedecendo a palavra do Senhor, amando o Senhor Jesus Cristo e servindo a Ele de todo o coração. Se o pastor de igrejas, ou de qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo, estiver fazendo isso, ele está cumprindo o seu papel e o seu ministério. Se as ovelhas não ouvem a voz e não obedecem, então ele está livre, tá, do sangue delas, e Deus pode emitir o juízo dele sobre quem quer que seja, porque não está obedecendo aquilo que foi instruído conforme a verdade do Senhor para as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso, porque pelo menos no meu caso, tá bom, eu tenho a consciência limpa de que estou ensinando a vocês a verdade de Deus, a palavra do Senhor. Amém? Se vocês obedecem, é com vocês. Isso é puramente com vocês, tá bom? Saiba que cada um vai prestar conta diante de Deus, e Ele também vai cobrar de cada um a observância aos mandamentos que é ensinado e é instruído na igreja dele. Mas o texto diz isso. Aí a referência de quem está enviando a carta é: estas coisas, ou aquilo que vai ser dito, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então ele já disse no final do capítulo 1, que as 7 estrelas são os anjos da igreja, e que os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. E aí a gente percebe que o Senhor Jesus, Ele é o sumo pastor da igreja, de todas elas, tá bom? Ele tem na mão dele todo pastor, e todo aquele que fizer algo de errado, vai prestar conta diante dele, e ele vai julgá-lo também, porque nós não podemos fazer nada, sem dependermos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, tá bom? Ele é o Senhor da igreja. E aí isso fica bem claro, logo quando ele fala sobre isso, tanto para a igreja de Éfeso, como para as outras que lerão essa carta também. Aí ele diz, tá bom, que ele anda no meio dos candeeiros. Então isso é prova também de que o Senhor Jesus Cristo, Ele não deixa a sua igreja, assim a revelia, a viver como quer. Não, Ele vem aqui, Ele olha o que estamos fazendo, Ele observa tudo e todos, não há um que escape dos seus olhos, Ele está olhando para você, em todo o tempo, para cada um de nós, e para o modo pelo qual nós nos portamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele olha, irmãos, Ele passeia, Ele visita, Ele contempla todas as suas igrejas, não há uma sequer que não seja visitada por Ele. Ele está sempre lá, observando tudo que está sendo feito, tudo, todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Nós não estamos sozinhos, não é? Então, onde realmente o Senhor está, a gente sabe que aquela igreja é uma igreja genuína, e que Ele está tomando conta dessa igreja. Aí então ele começa a dizer, ou pede para João escrever, verso 2, conheço as tuas obras. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, é que Jesus sabe o que estamos fazendo, ou como estamos andando. E aí ele vai dizer que conhece tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Oh, glória a Deus! Veja quanta coisa o Senhor diz acerca desta igreja. São coisas grandiosas que a igreja vivencia, não é? Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, o que você está fazendo eu sei todas elas, sei o que você está fazendo. E ele diz: eu conheço tanto o seu labor, e labor tem a ver com trabalho e esforço que a igreja tem, que a igreja realiza,
que a igreja vivencia, tá bom? Ele conhece isso. E nessa igreja de Éfeso havia isso. É tanto que Paulo, quando escreveu, elogiou a igreja por conta do amor a Cristo e do amor aos irmãos, por estarem sempre ajudando uns aos outros e por tudo que eles fizeram juntos, como igreja do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque não era fácil ser uma igreja cristã na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, naquele tempo, tá bom? Era um centro de comércio muito grande, era também uma cidade fortificada, era a capital do Império Romano naquela época. Lá foi instituído o culto ao imperador, onde havia um templo enorme, para que o povo fosse lá celebrar e adorar ao imperador, tá bom? Havia até o nome desse templo, que agora eu me recordo. Também nesta cidade havia um templo à deusa Diana, que é a mesma deusa Artemis, tá bom? Só que Diana é para os romanos e Artemis para os gregos. E aí então essa deusa, neste culto que havia lá, havia orgias, havia sacerdotisas cultuais que se prostituíam com os homens, oferecendo a relação sexual delas a essa deusa. Foi contra ela que Paulo pregou, e que os fabricantes de imagens da deusa Diana se iraram contra ele, e quiseram matá-lo, surrá-lo, até que ele teve que fugir para outra cidade. Então, eles se sentiram abalados com a presença do cristianismo. Só que a igreja permaneceu lá, e ela permaneceu firme, ela continuou pregando contra a idolatria, tanto do imperador, e ela não se prostrava ao imperador, porque ela reconhece que o único Senhor dela é Jesus, como também não adoravam os ídolos. Havia também alguns judaizantes, falsos mestres, que vieram até lá e queriam introduzir, tá bom, falsas doutrinas dentro da igreja. E aí o texto bíblico diz que ela foi perseverante em suportar as aflições, e que também ela não tolerou dentro dela homens maus. Isto aqui, os comentaristas falam que são pessoas que vivem pecando dentro da igreja, tá bom? Gente que diz que é crente, mas na verdade fica cometendo pecado o tempo todo. Eles não toleram esses homens, não aceitam isso. Ou você vive de modo realmente santo e agradável a Deus, ou você simplesmente não tem direito de participar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles não suportam os homens maus. E mais, eles também puseram à prova, tá? Aqueles que se intitulavam apóstolos. Naquela época, havia missionários itinerantes que saíam de um lugar para outro, dizendo que eram mensageiros do Senhor Jesus Cristo, enviados por Cristo, apóstolos de Cristo. E aí chegavam nas igrejas, as igrejas recebiam, davam comida, estadia, alimentação, sustentavam, e depois até encaminhavam para eles continuarem a missão deles, ou a mensagem deles, por outros lugares também. Só que aí vieram alguns desses apóstolos, e começaram a introduzir certas doutrinas, e aí eles puseram à prova eles. É tanto que talvez eles possam ter usado o que nós conhecemos de Didaquê, que é um manual que os apóstolos escreveram para identificar aqueles missionários que são realmente de Cristo. Se aqueles que vêm dizendo que são de Cristo, vivem daquela maneira e se portam daquele jeito, e quando você questiona certas coisas, eles respondem assim, então são do Senhor. É parecido com o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos é nosso. A igreja católica pegou para ela, mas é nosso. É cristão verdadeiro. E aquele credo era para identificar realmente quem cria em Cristo da maneira certa. Então, quando se diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que morreu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou, foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, e etc. Pronto. Se a pessoa cresce daquele jeito ali, porque essas são as doutrinas nossas, tá? Então ele realmente era um cristão. Mas se ele não confessasse que Jesus veio em carne, é um falso mestre. Se ele começasse a duvidar da preexistência de Jesus, do Filho, então ele era um falso mestre. Então eles punham à prova essas pessoas, como nós hoje devemos provar também qualquer que chega anunciando a palavra de Deus. Se alguém sobe aqui e começa a pregar alguma coisa, e você não verifica pela palavra, como os bereanos, que isso é verdade,
você pode estar sendo enganado. E tem muita gente, muito cristão, que não lê a Bíblia e que acredita em tudo que os outros dizem. Tudo. Tá bom? Tem gente que acredita em tudo. Chegar alguma pessoa aqui e ele falar algumas palavras em mistérios, falar em língua estranha e dizer a você que você tem que tomar sangue, aí você vai tomar sangue. Porque você não lê a Bíblia. Você acredita que aquela pessoa tem o Espírito de Deus e vai conduzir a sua vida. Ou outra coisa qualquer, tá bom? Então a gente precisa entender, mas esse povo, eles eram assim, essa igreja era assim, por quê? Porque eles foram doutrinadas pelo apóstolo Paulo, por Timóteo e por João. Passaram 2 anos e meio a 3, sendo tutoriados pelo apóstolo Paulo. Imagina aí. Seria difícil, tá bom, alguém enganar eles. Muito difícil. Porque pelo menos aqueles crentes daquela primeira geração estavam sendo instruídos na verdade, na sã doutrina, na palavra do Senhor. E aí realmente eles estavam firmados em Deus e viviam realmente para a glória de Deus. Depois Paulo sai e entra Timóteo também mantém o padrão da sã doutrina. É tanto que na primeira carta você vê Paulo instruindo ele, cuidado com aqueles que vêm apresentar alguma coisa. Aí vem aquele negócio de genealogia, vem outras coisas judaicas que queriam entrar, e ele diz, combata contra isso. Isso não tem valor algum. Até aqueles que queriam ensinar abstinência de alimentos, também, como forma de espiritualizar-se, ou ter maior comunhão com Deus. Aí Paulo diz que o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E aí então a igreja estava firmada nisso, e ela prova então esses homens, e eles declaram que eles não são crentes verdadeiros, eles acham eles mentirosos, e é isso que nós temos aqui. Depois é dito também que eles são perseverantes, e que eles suportaram provas por causa do nome do Senhor, e não se deixaram esmorecer. Que provas são essas, irmãos? Bem, como eu disse a vocês, a cidade de Éfeso, ela tinha o culto ao imperador, aí tinha esse negócio de forçar a adoração a ele. O imperador se considerava um deus e tinha que oferecer sacrifícios. Como os cristãos não iam fazer isso, quem não fizesse isso era oprimido, era perseguido, era preso e talvez morto. É igual que nossos amados irmãos sofrem em lugares hostis. Nós aqui sofremos uma certa perseguição, mas não como irmãos em outras nações, que não podem pregar abertamente sobre Cristo, porque se declarar a sua fé em Cristo, eles rapidamente são presos e são mortos. Ou são queimados, ou são degolados, ou são mortos de outras maneiras, são torturados para negar a Cristo. Esses são os tipos de perseguição que eles sofriam. E a igreja aqui, ela foi perseverante, ela suportou provas por causa do nome do Senhor, e ela não esmoreceu, ela continuou firme. Isso é grandioso dentro da igreja, tá bom? Isso é grandioso dentro da igreja. No entanto, no verso 4 aparece um porém. Tá bom? O texto bíblico vai dizer que o Senhor tem contra essa igreja, que ela abandonou o seu primeiro amor. E como isso pode suceder? Ou o que isso significa? Bem, os teólogos, ao analisarem a situação de Éfeso e ver que a igreja não existe mais lá, porque a sentença aqui, no verso 5, Jesus diz para ela se lembrar de onde caiu, quer dizer que faz um tempo que ela caiu, nesse abandono do primeiro amor, manda ela se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, esse remover o candeeiro, lembra que candeeiro é a igreja? É tirar a igreja, fazê-la deixar de existir. E vocês sabem que hoje não existe a igreja de Éfeso.
Aliás, se olharmos historicamente, vamos perceber que lá não tem mais a igreja, não havia mais a igreja depois de alguns séculos. Isso é porque ela não se arrependeu e por isso o Senhor Jesus removeu ela de lugar. Parece algo assim meio difícil de aceitar, mas esse é o juízo de Jesus sobre sua igreja. Se ela não anda conforme a vontade dele, ele dissipa ela, ele faz com que ela se acabe, ela morra, ela deixe de existir. E eu estive refletindo sobre isso como um dos motivos para a gente pensar o porquê as igrejas lá da Europa, lá da Ásia, do centro da reforma, daquele povo que pregava excelente a palavra de Deus, simplesmente deixaram de existir. Igrejas grandes, numerosas, deixaram de existir. Algumas poucas permanecem por causa da tradição, e o número de membros é tão reduzido que chega a constranger. Você imagine construir um templo para 10 mil pessoas, e lá dentro ter um punhado de crente, de 50 crentes. É como se você colocasse 3 pessoas dentro de um estádio, brincando de futebol, que era o lugar de culto, onde estava 10 mil pessoas, adorando a Deus, e hoje nós vemos a diminuição disso de uma forma drástica. Aí, por que ocorre isso? Por que ocorre isso? Ocorre porque essas igrejas abandonaram o primeiro amor. Essa é a razão. E isso pode acontecer conosco também. Pode ser que em determinado tempo, se nós esfriarmos o nosso amor pelo Senhor, e não vivermos realmente como a gente vivia no primeiro amor, o Senhor comece a fazer a gente morrer. E aí ele acaba com isso. Fecha as portas. Não deixa que dure muito tempo. Porque ele é o Senhor da igreja. E ele não admite que sua igreja ande em rebeldia, nem viva de modo aleatório a sua vontade. Ele não admite isso. E aí então, a gente vê também o cuidado do Senhor em alertar a sua igreja para não se desviar do caminho. Por que isso acontece? Porque nós temos uma jornada, irmãos. E a nossa jornada, ela tem um início e ela tem uma caminhada até a nossa partida para a glória. Eu vou falar em termos de crente comum, individual, para que você possa entender, tá bom? O que acontece quando a gente é alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em que nós sentimos a graça e o amor de Deus envolver a nossa alma e iluminar a nossa mente, trazer luz e vida àquilo que estava morto, e que você reconhece a preciosidade disso, e você é inundado por uma alegria tão grande, que você simplesmente renuncia tudo por causa de Jesus. Cresce no seu coração o amor por Ele. Você tem uma afeição tão grandiosa por esse Cristo que lhe amou, que lhe tirou do charco de lodo e fez assentar nos lugares celestiais, que operou um milagre na sua vida, e você sabe que Ele fez isso, que realmente tirou você das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, para a maravilhosa luz do Senhor. Você reconhece e experimenta isso, então você tem uma alegria, um fervor de entregar a sua vida a Cristo. Aí o que é que você faz? Eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Todo culto você estava lá, toda vigília você estava lá, toda consagração você estava lá, tudo que era para a gente fazer você estava junto. Vamos fazer um mutirão? Vamos, estou aqui. Vamos fazer um brechó? Estou aqui. Vamos fazer uma cantata? Estou aqui. Vamos fazer um evangelismo? Estou aqui. Vamos fazer auxílio, vamos coletar alimento na rua para entregar e fazer a cesta básica, estou aqui.
No começo é assim. É verdade ou não é? Você renuncia TV, renuncia esporte, você renuncia bicicleta, você renuncia passeio, você renuncia prazer, tudo por causa do nome de Jesus. Ele é a razão da sua alegria. O primeiro amor. Todo mundo experimenta isso. O primeiro amor. Eu não deixo Jesus por nada. Jesus é tudo na minha vida. Olha, eu não quero mais saber de coisa. Olha, eu tinha um plano de fazer isso, eu tinha um sonho disso, mas depois que eu conheci Jesus, tudo mudou. O que eu quero agora é agradar o Senhor. Não é assim, irmãos? O que acontece? Passa um ano e meio, 2 anos. E agora? Será que esse fervor continua? Será que nós renunciamos todas as coisas mesmo? Será que nós fazemos tudo pelo Senhor? Será que estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo para dar a Ele, ter comunhão com Ele, servir a Ele, amar a igreja dEle? Será que estamos dispostos a isso? Hoje, será que isso acontece conosco? Será que nós não estamos achando pesado estar aqui continuamente, ou servir a esse Cristo todos os dias? Ir ao encontro dEle, ter uma comunhão com Ele? São coisas, irmãos, que a gente precisa refletir antes que a gente venha a morrer espiritualmente e não ter mais deleite no Senhor. E encontrarmos prazer na TV, na mídia, na rede social, no WhatsApp, no Instagram, ou nos passeios, ou nos lanches, ou nos encontros fora da igreja. Até entre irmãos, nos churrascos que a gente pode fazer, porque somos livres para isso também, e etc. Nós encontramos mais alegria em estarmos fazendo essas coisas do que em Cristo, do que em amá-lo verdadeiramente. E isso precisa ser refletido pela igreja do Senhor. E por isso esta carta e este livro é tão importante para nós, antes que venhamos a morrer, irmãos. Antes que não venhamos mais ter prazer no Senhor, nem na sua lei, nem andarmos continuamente firmes, perseverantes diante dEle, vivendo realmente a sua obra. E mais, irmãos, o texto diz que essa igreja é uma igreja que trabalhava, é uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que a ortodoxia, a palavra estava sendo pregada, é tanto que provavam os falsos mestres, era uma igreja que fazia coisas, como nós fazemos. Nós temos estudos bíblicos? Temos. Então tem gente sendo edificada. Temos uma doutrina? Temos. A edificação nossa? Nós evangelizamos? Também. Nós resistimos aos falsos mestres? Também. Nós somos contra muita coisa que tem aí fora, que tem sido pregada, que é fora do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos feito isso também. Nós também temos ajudado algumas pessoas. Nós temos consolado, nós temos visitado, nós temos feito isso e aquilo outro. Mas estas coisas não dizem realmente que eu amo a Cristo como Ele deve ser amado. Talvez eu faça isso porque eu me sinta bem, ou porque é bom estar ali fazendo isso. Talvez eu faça isso por uma questão mais social do que realmente de espírito, porque nós somos seres humanos que dentro de nós há uma religiosidade. Isso foi dada por Deus, porque Ele quer que os seres humanos o adorem. Então a gente acha bom isso, estarmos aqui e fazermos isso, e vivemos assim, e nós podemos desempenhar isso muito bem. Mas será que nós amamos a Jesus como realmente devemos amá-lo? E aí, a partir de então, todas estas coisas estarão revestidas deste amor e serão realmente aceitas pelo Senhor Jesus Cristo como sacrifício e oferta agradável diante dEle.
ou queremos outra coisa. Ou lançamos desculpas também, não é? A gente pode até pensar em alguns exemplos. Vou pensar em um, tá bom? Aliás, mais de um, porque Deus está me trazendo à memória, então eu tenho que falar mais de um. Primeiro, tá? Digamos que tinha uma pessoa aqui, que era integrante do Ministério de Louvor, tá bom? A pessoa estava louvando a Deus. Então, ela recebeu, da parte de Deus, um talento, um dom, para engrandecer o nome do Senhor em meus louvores. Isso é algo magnífico, irmãos. Magnífico. Aí essa pessoa simplesmente resolve cometer um erro. Já é crente, é ciente de que não pode estar pecando, mas resolveu cometer o erro. Aí cometeu o erro. Foi descoberto o erro. Aí o líder vem, exorta e diz: por causa do seu erro, você vai para a disciplina. Você vai ficar um pouquinho aí encostado, até que você realmente mostre verdadeiro e genuíno arrependimento e conserte sua vida diante do Senhor. E aí então você vem. Aí dá um prazo, ou um período, ou estima mais ou menos, de alguns meses, 2 ou 3 meses, para ver qual a reação da pessoa. Aí quando passa esse tempo, a pessoa não mostra interesse, não deseja voltar, não quer entoar louvores ao Senhor. Isso passa 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses. Essa pessoa não ama Jesus. Porque se amasse Jesus, não faria isso. De jeito nenhum faria isso. Ela estaria quebrantada, pedindo perdão porque falhou, desejando voltar, para entoar louvores diante dele. Então nós temos, da parte de Deus, esse discernimento de pensar estas coisas. Como alguém ama Jesus e não sente falta de louvá-lo, de adorá-lo, de entronizá-lo. Como alguém ama Jesus e não sente isso? Onde está o amor? Onde está? E é isso que ele está falando, ele está alertando a nós. Não deixe isso acontecer. E ele dá a direção de como você resolver isso. Lembra-te de onde tu caíste, quando foi que aconteceu, lembra-te, arrepende-te, volta. Ele está esperando isso. Isso é parte sua, é algo que você tem que fazer. Por que você deixou? Ele lhe fez algo mal? Aponta alguma coisa contra ele. O amor é a ele em primeiro lugar. O serviço é a ele. O reino é dele. A glória é dele. A vida é dele. Então lembra-te onde caíste. Está na hora de se arrepender, de voltar o caminho, de estar ali disposto. Eis-me aqui, meu Jesus. Transforma a minha vida. Muda isso. O outro exemplo também, que são coisas que às vezes a minha mente não consegue entender isso. É como você que experimentou esse novo nascimento, essa vida em Cristo, sabe quem é Ele, e Ele fez grandes coisas por você e etc e tal. Digamos que você mora nesta rua, ou nesta, ou nesta, ou nesta, ou ali, ou aqui atrás. E você não sente falta do culto a Deus. De estar aqui, adorando ao Senhor. Nós temos 2 cultos, 3 com a escola dominical, mas temos um culto na quarta-feira e o culto dominical. E você tem a oportunidade de na quarta-feira estar aqui,
adorando esse Cristo que deu a vida por você, para salvar você da condenação eterna, e você está em casa, assistindo não sei o quê, fazendo outra coisa, em vez de estar na casa dele, adorando a ele, na comunidade dos santos, na igreja. Você ama Jesus? Qual é a dificuldade de vir para cá? Qual é a dificuldade de estar aqui, de amar a Cristo, de servir a Cristo? Pastor, é meu trabalho, eu trabalho e etc e tal. Tá bom. Eu entendo que ele também entende a situação de trabalho. Agora, cuidado, para que você não deixe o trabalho tomar o seu tempo que você deveria dedicar ao Senhor, ou qualquer outra coisa, ou um lazer, um esporte, etc. Tudo isso é secundário diante dele. Tudo isso é secundário diante dele. Todas estas coisas são secundárias diante do autor da nossa salvação. Tudo isso. Ele é a primazia da nossa afeição. Tem que ser ele, irmãos. Senão a gente vai morrer. E a gente vai passar por lutas e tribulações, ele vai tentar nos corrigir, tempos e tempos, e ele vai deixar a gente esfriar, vai passar pela moinha, vai provar o juízo de Deus, até que você se arrepende e volte a amá-lo de novo. Antes que ele leve você para a glória logo. Tire logo você do mundo. Porque isso pode acontecer. É inconcebível isso na mente de um cristão. Nós temos a oportunidade de adorar a Deus, de demonstrar o nosso amor por Ele, e simplesmente não fazemos isso. Esfriamos nisso. Não queremos isso. Outro exemplo é: você sabe que algo é pecado, que você entende que aquilo Deus não se agrada e você permanece naquilo. Como é que você ama Cristo? Você não ama a Cristo. Se você amasse a Cristo, você abandonaria o pecado. Porque não dá para viver assim. Se realmente alguém ama o Senhor, abandona o pecado, deixa o pecado. Porque o seu objetivo é agradar a esse Jesus, a esse Senhor que lhe deu a vida, a verdadeira vida. Então, você precisa disso. Abandonar o seu pecado. Reconheça, é pecado, não adianta. Ele não vai abençoar a sua vida se você continuar no pecado. Ele não vai concordar com o seu jeito, ele não vai aceitar suas orações. Ele não vai de forma nenhuma concordar e compactuar com o seu erro. Ele não admite isso. Então, trate de se arrepender. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte a amar o Senhor, a viver para Ele e a servir no reino dEle, na igreja dEle. Percebe como é simples analisarmos estas coisas? E outras coisas mais? Então, irmãos, se nós não fizermos este autoexame em nós mesmos, e não verificarmos se isso está acontecendo conosco, o juízo dele vai acontecer, que é a nossa morte, ou a morte da igreja. Aí nós precisamos considerar, tá bom, que isso pode acontecer com pessoas, e pode acontecer com a comunidade toda, se também o anjo que está lá, também for assim. Se ele for remisso, se ele não amar a Cristo, se ele não se der pelo reino, se ele não realmente dar a sua vida pelo Senhor e pela causa do Evangelho, então aquele lugar vai morrer. Vai ser todo mundo um gelo só. Por falar em gelo, eu sei que é uma noite fria, não é? As janelas estão fechadas e o ar está ligado. Vocês estão com frio aí, congelando, alguma coisa assim? Olha, tem umas irmãs ali atrás que estão dizendo que está gelado demais ali. Então eu queria pedir aos auxiliares, tá bom, que, por favor, é melhor vocês abrirem as janelas e as portas e diminuir o ar, tá? Está chovendo, já está frio e eu não quero que vocês morram congelados. Nem quero que vocês morram por falta de amor a Jesus, nem tampouco morrer congelado também. Eu também não desejo isso não, tá bom?
Então, vamos corrigir isso aí, porque senão fica difícil até dar glória na hora que Deus está falando, né? A gente está tão aperreado com frio que não consegue sentir o calor da verdade do Senhor arder em nosso coração. Mas é bom que cada um olhe para isso, porque Jesus, Ele está alertando a sua igreja. Você se lembre de onde você caiu, e você arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. E aí compete a nós, tá, irmãos? Dar ouvidos a Ele. Essa igreja não ouviu e ela morreu. Mas nós temos a oportunidade desta noite de realmente ouvir esta exortação do Senhor e retornarmos o quanto antes ao primeiro amor pelo Senhor. Que é isso que Ele nos ajuda, tá bom? E que Deus nos ajude a isso também. Bem, nós já sabemos qual é o juízo, porque eu já mencionei sobre isso. Caso não haja arrependimento genuíno, e esse arrependimento é o abandono das más obras, deste esfriamento, tá bom? Aí ele vai falar também que, contudo, eles têm a favor deles, que eles odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí quem são esses nicolaítas, tá? Existem 3 pensamentos acerca desses nicolaítas. Primeiro vamos pensar de onde vem esse nicolaíta. Nicolaíta vem de Nicolau. O nome Nicolau significa alguém que quer se assenhorar-se, ou fazer-se dono, tá bom? Quer comandar e controlar os outros. E aí, o primeiro aspecto a respeito disso, que alguns estudiosos tentaram encontrar, é que tem a ver com o Nicolau, que era um dos diáconos escolhidos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nicolau era um judeu. Aí ele foi escolhido como diácono na igreja. E alguns entendem que ele acabou querendo ser maior do que os outros e dominar sobre os outros. E aí então vem essa vertente. A segunda vertente é que esses nicolaítas diz respeito a alguns irmãos falsos mestres que adotaram o gnosticismo e queriam entrar na igreja. E esses gnósticos, tá bom? São aqueles que querem ser mais espirituais do que os outros e que falam que tem visões, que o anjo falou com ele, entendeu? E que eles começaram a ter uma espiritualidade mais acima do que os outros por causa destas coisas, e querem então conduzir os outros à sua maneira. Esses gnósticos também são aqueles que Paulo denuncia lá em Colossenses, tá? Que falam que eles são sensuais, imorais, e que eles praticam o pecado com o corpo, mas diz que o que vale é a alma, o espírito estando santo, então não importa o que a gente faz com o corpo. Por quê? Porque o corpo vai para a terra, mas o espírito volta para Deus. Que pensamento bonito, né? Para os gnósticos são assim, tá bom? Aí então ele diz, a matéria é má, mas a alma é boa. A alma vai ter comunhão com Deus, mas o corpo, que é mau, é ruim, ele vai fazer o que ele quiser com ele. Aí vão se prostituir, vão fazer sexo antes de casar, ou depois de casar, vão adulterar, vão fazer rituais e etc e tal, porque eles não temem a isso. E a outra vertente são aqueles judaizantes, tá? Que querem impor mandamentos da lei judaica à fé cristã. Aí também tem essa vertente. Mas o texto em si não diz quais são as obras destes nicolaítas. Somente olhando a igreja de Pérgamo e Esmirna, acho que é isso, que eles também aparecem lá. São também homens dados a receber dinheiro, a querer tirar vantagem dos irmãos, fazer os irmãos como se fosse o comércio da fé. Existe isso hoje? Será que existe isso hoje? Será que tem gente aí pedindo dinheiro para você ser abençoado? Teve até uma irmã que ela usou a rede social e ela cobrava por oração. E aí tinha os valores. 5 minutos de oração é X, 10 minutos é Y.
30 minutos é Z, o valor da oração que ela cobrava. E tinha também o tipo de oração. Tinha oração de reconciliação, tinha oração de quebra de maldição, tinha oração de seguir, cada um era um valor também. Isso é absurdo. Isto é tremendamente absurdo. Além dos outros, ficam dizendo assim, dê 10 para você ganhar 1000. Parece até loteria esse negócio, que afirmam estas coisas. Isso, tá bom? São as obras dos nicolaítas, e outras coisas mais. E graças a Deus, essa igreja, ela odiava isso. Ela não concordava com esses tipos de atitude, nem desses obreiros. E aí, o Senhor elogiou ela também por isso. E no verso 7, vem a exortação final, sobre quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí, novamente, ele chama a atenção, tá? Você que está me ouvindo esta noite aqui neste lugar, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que você ouça o que ele está falando, porque isso não diz respeito a mim, isso diz respeito ao Senhor Jesus, a sua relação com ele, o seu amor para com ele, diz respeito a isso. Então ouça, e aí ele diz, ao vencedor, aquele que realmente perseverar firme, aquele que voltar ao primeiro amor e continuar realmente servindo ao Senhor, desta maneira, como ele diz aqui, então ele vai dar a você, que você se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ele está recobrando a promessa da vida eterna com o Senhor, e lá você receberá, tá bom, este alimento. Aí isso pode ser algo real, literal, ou apenas um apontar para a vida eterna com o Senhor na glória. Mas o que é trazido aqui, e há algumas coisas que ainda eu estou pensando sobre isso quando a gente lê o livro de Apocalipse, é porque assim, a palavra de Deus, ela é tão profunda, tão viva, e tão eterna, que às vezes, fica claro para nós, a magnitude da lei do Senhor, tá bom? A magnitude da lei do Senhor, é coisa de Deus, e também é para quem crê, tá bom? É coisa de Deus e é para quem crê, que é assim, que Deus fala uma coisa lá no começo, lá no Pentateuco, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, no começo de tudo, ele fala lá, e quando chega no Novo Testamento, aquilo é revelado para nós, e aquilo que está sendo dito tem a ver com aquilo lá, e a gente nem imaginava que tinha isso. Aí a gente vê, irmãos, a eternidade da palavra, aquilo que o Senhor diz, olha, passa céu e terra, mas a minha palavra não passa, ela permanece. Eu citei um exemplo disso alguma vez, na sala de aula, talvez eu tenha falado também na pregação, que foi sobre o que Paulo escreveu na carta aos Gálatas, sobre Agar e Sara. Quando a gente lê Gênesis, que Deus fala para Abraão, para sair do meio dela, e que ele vai gerar dele uma descendência numerosa, só que Sara era estéril, não podia ter filho, e etc e tal, o que é que acontece? Pela impaciência deles, Sara pega a serva dela, chamada Agar, e dá a Abraão, para ele manter relação com ela e gerar um filho, e dizer que aquele filho seria a descendência, ou o descendente que Deus ia dar a Abraão, ia dar a Abraão. Quando a gente olha no livro de Gênesis, quando a gente lê esse texto, essa história, aí a gente olha assim um episódio que, meu Deus, como é que ela fez um negócio desse? Ela devia ter crido. A gente pensa mais essas coisas assim. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que havia uma aliança da graça em Sara, ou da fé, e uma aliança das obras em Agar, aí você vê o quanto a palavra do Senhor realmente é eterna, irmãos.
Ele fala isso claramente da carta aos Gálatas. O Senhor Jesus iluminou ele para encontrar naquele texto duas alianças. A aliança da graça ou da fé e a aliança das obras. E a aliança das obras não herda a vida eterna, mas a aliança da graça herda a vida eterna. Esta é a realidade para nós. E quem iria imaginar algo dessa natureza? Quem iria imaginar que tem coisas ainda lá no Velho Testamento que tem sido trazido à luz para nós hoje, nos tempos atuais, que Deus tem aberto os nossos olhos, e que abriu os olhos dos apóstolos, irmãos, meu Deus, é coisa grande essa palavra, e a gente precisa mergulhar nisso para conhecer cada vez mais. Aí no livro de Apocalipse também tem isso, estas coisas que João usa tudo, não é por acaso. Essas figuras de um trono, aí aponta para o trono de Isaías capítulo 6, o trono do Senhor. Essa questão dos anciões, dos 24 anciões, das coroas, de tudo que está lá, das manifestações, da besta que surge do mar e etc. Tudo isso, irmãos, está recheado de textos do Velho Testamento. Porque a Escritura é divinamente inspirada. A gente é que se perde, irmãos, mas Deus já revelou a sua vontade. Se a gente for lá, a gente vai encontrar. Leiam Daniel, a partir do capítulo 7 em diante, que vai tratar também do fim das coisas, e que Deus já revelou a Daniel esse final que está aqui em Apocalipse. Ele já revelou a Daniel o que está aqui em Apocalipse. E João vai trazer coisas, e Daniel vai colocar aqui dentro. E vai falar para o seu povo. E a gente precisa estar percebendo isso. Esta palavra é verdadeira. E a gente precisa dar crédito a ela. E vocês precisam obedecê-las. Em nome de Jesus, obedeçam esta palavra. Guardem ela. Estimem ela. Porque ela é a nossa vida com o Senhor. É ela que vai fazer com que a gente cresça em amor pelo nosso Senhor. É quando nossos olhos forem iluminados para compreender a sublimidade de Deus e de Cristo, pela palavra. Aí você vai amar mais o Senhor. Aí você vai deixar de ficar acomodado na sua casa e vir adorar a Deus, servir a esse Deus. Aí você vai dar a sua vida por Ele. Aí você vai conseguir realmente viver isso que Cristo quer que você viva. E você vai parar de ser um murmurador, um reclamador, um insatisfeito, porque você vai ter comunhão com o nosso Jesus, que é o alimento da nossa alma, e que Ele diz, que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte o quanto antes, antes que a sua morte alcance a sua alma. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, a minha oração nesta hora, ó Deus, é que a Tua palavra, Senhor, vá ao encontro de cada alma e cada coração, Senhor, e produza, Senhor, o efeito que o Senhor deseja que seja produzido. Ó Pai, ajuda-nos enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, a perseverarmos firmes, amando ao Senhor acima de todas as coisas, e praticando, ó Deus, todas as obras concernentes à nossa fé, revestidas pelo amor ao Senhor, para que sejamos, ó Deus, uma igreja viva, e que agrade a Ti, e que venhamos, ó Deus, a viver longos e longos e longos, até a volta do Senhor, Pai, de forma, Senhor, a agradar a Ti, e a Te amar sobre todas as coisas. Opera então, ó Deus, sobre esta casa,
Visita, Senhor, cada um irmão deste lugar. Faz a tua obra. Porque só tu podes fazer isso. Só tu podes fazer isso. Pelo teu Espírito, ó Deus, eu rogo a ti, que o Senhor opere sobre este lugar, e que este lugar agrade ao Senhor, em tudo e em todas as coisas. Esta é a minha oração, Senhor, e que o Senhor abençoe meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém.